acima de tudo, primeiramente pedir desculpa pelo atraso, porque peguei uma obra de trânsito, sábado de manhã, eu não conseguia entender muito bem como que é o cronograma dessas obras que tem na cidade, intervenção urbana, mas às vezes são uns horários meio estranhos, né? Sim. E aí eu fiquei trancado lá um tempinho, mas peço desculpas a vocês, aos ouvintes, e primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu, Daniel de Oliveira, conheço o Mauro. O Mauro Rockenbach é da onde? O Mauro Rockenbach, Daniel, eu também quero antes também dizer o seguinte, que faz tempo que a gente não se encontra, né? É verdade. Mas você é conhecido, é companheiro, é amigo e é bem tradicional aí, você, a doutora Dani, enfim. Eu nasci em 20 de agosto, na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tu é gaúcho, bicho? Sou gaúcho. Gosta do chimarrão? Gosto. Sou gaúcho da região das Missões, bem lá embaixo, no início do Pampa. Na fronteira lá já, né? Fronteira. Mas de lá eu saí da minha cidade, fui para Porto Alegre para estudar e acabei vindo para Curitiba, que eu era da Varig. E vim para cá na época da Varig e acabei ficando no Paraná, fui transferido, fiquei aqui. E daí, a partir de então, desenvolvi minha vida toda aqui, né, Daniel? Se formou? Sim. Sociologia? Sociologia, depois antropologia, daí segue estudando e tal, e trabalhei em rádio também um tempo, sim, né, na Independência. Foi aí que eu conheci você. Pois é, justamente. E aí, o que acontece? A partir disso aí, eu parti para minha área mesmo, né? Sim. E um envolvimento grande com a atividade, sempre com o movimento social, principalmente na parte de regularização fundiária, a parte de habitação, esse tipo de coisa. Trabalhou muito nisso, né, Mauro? Bastante, mas a área ela foi ampliando. Sim. A área foi ampliando em função da questão da garantia de direitos, uma série de questões, né? E você entra numa porta e lá dentro a coisa são muitos corredores, né? Funilando. E aí você vai indo, vai aparecendo gente e necessidade daqui, vontade disso, daquilo lá, e você vai e a vida envolve. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu falo que eu tenho uma facilidade, eu tenho uma memória de bugre, de elefante. Ô, louco! Jesus da misericórdia. É sério, eu vou dizer uma coisa seguinte. Vou contar as passagens aqui. Sagitariano, né? Barigui 1, Sei bem. Barigui 2 e Alto Barigui. Tem o dedo desse cara aqui. Claro. Embaixo. Claro. Vila, ó, aqui ó, Vila, lá em cima, Sabará, Jardim Eldorado. Lá andou, todo mundo, lá foi grande a coisa. Jardim, aqui no sítio cercado, chamado Chapinhal. Conheço. Teve as mãos do Mauro Rockenbach ali também. Tivemos muitos lugares. Vila Verde. Vila Verde. Assentamentos. Isso. Teve ali a mão do Mauro Rockenbach. Daniel, veja só, a questão é assim, hoje em dia tem muita gente que você encontra que são companheiros de longa data. Porque Curitiba, final da década de 70, começo de 80, Isso. nós temos a questão do êxodo rural. Isso. O Brasil troca o modelo agrícola para extensão e sai do modelo da agricultura familiar, da questão da subsistência. Sim. A mecanização da agricultura requer grandes áreas. E aí os caras vão comprando propriedade daqui, propriedade dali, grilando mais um pouco e vão expulsando as pequenas famílias do campo. Sim. Essas famílias vêm para as cidades, para os centros grandes, e nessa época, Curitiba já era uma cidade que tinha uma expressão significativa no Brasil, enfim e tal, e não queria assimilar essa parcela de pessoas. Sim. E aí eles encareceram a planta em Curitiba. E essas pessoas chegaram aqui com a intenção de comprar um terreninho, construir uma casa, recomeçar a vida, com o dinheirinho que tinham vendido um sítio, esse tipo de coisa. Sim. E não conseguiram comprar. Para onde eles foram? Foram para a região metropolitana. Exatamente. Foram empurrando e aí chega um momento, né, que acaba o dinheiro. E o que você faz? Você vai ter que morar de qualquer jeito. Exatamente. E aí o cara vai ter que ocupar algum espaço, ou área de voluta, beira de rio, área imprópria, ou ocupação em terrenos que estão ali há muito tempo e que na realidade, são áreas para exploração imobiliária. Sim. O que ocorre? Essa parte que você citou do Sabará para lá, depois mais tarde a 29, Corbélia, Tiradentes, essas vilas todas, elas foram sendo ocupadas, a parte da cachimba toda e tal.
E agora, no ano passado, o governo do estado cedeu aquela área, porque é uma área de voluta do estado, para a prefeitura de Curitiba. Exatamente. Para que fosse feito um projeto de regularização fundiária e reurbanização. Sim. Com isso, você tem cidades da região metropolitana que são verdadeiros fenômenos urbanos. Eu uso um exemplo, a cidade onde eu moro há 20 anos, que é Colombo. 21 anos. Colombo é uma cidade que está nos registros do IBGE como uma cidade brasileira do final da década de 70, começo de 80, com a maior expansão urbana num período curto. Sai de 30 e poucos mil habitantes para 100 mil habitantes. É isso aí. Só que esse crescimento foi totalmente desordenado. Reflexo disso é hoje ainda. Você tem um problema de infraestrutura, você tem um problema de arruamento, você tem um problema da malha viária, você tem um problema urbano terrível de infraestrutura. E isso tudo ocorrendo assim numa velocidade absurda, né? Então o cara chegava, comprava um terreninho naqueles loteamentos assim que abria... Era o sonho da casa própria do cara. É lógico, o cara tem que morar. Isso. Ó, vou falar uma coisa que eu sempre digo, não é coisa de antropólogo, mas tem 3 coisas que o ser humano, ele, sem isso, ele volta à caverna. Como é? A casa, Isso. o abrigo da família, da Isso. prole, Primeiro. a fome e a sede. Isso aí não tem. O cara volta ao estado primal, o cara mata, o cara... Essas 3 coisas. Você vê o pessoal em condição de rua. Ele suporta um tempo. Sim. A partir de então, a própria condição não permite mais a ele. Não. Sabe? Mas essa questão da regularização fundiária, e essa questão, eu continuei, parece que as coisas são engraçadas, né? Porque veio com muito mais força agora durante o governo. Né? Sim. E vou dizer uma coisa para você. Tenho falado aqui, Mauro Rockenbach. Nós temos um governador, e você acompanha muito bem o Mauro, já contei a história aqui dele. E quando eu falava aqui, eu sempre falei do Mauro Rockenbach aqui, quando a gente conversava do Mauro, eu sempre falei para Dani, que te acompanha mais, e sempre falei para o Cezinha Silvério, que te acompanha tão grande companheiro. Aqui. Então eu estou dizendo o seguinte, falei, não precisa vocês falar nada para mim. Não precisa nem mandar nenhum release do Mauro, que eu conheço a história do Mauro pra cacete. E conheço das lutas do Mauro. O Mauro já foi melhor de briga. Já. Hoje o Mauro está mais assim, naquela é o seguinte. Paz e amor. Mediar, Isso, né? mas tá lá. É o segredo do sucesso. Aprendi isso em 16 anos de advocacia. Verdade. Eu quero dizer o seguinte do Mauro. Mauro, você que está no governo, e agora está licenciado, eu quero dizer o seguinte. E eu falei aqui uma vez, e não canso de falar. Dezembro de 1974 eu cheguei nessa Curitiba. Eu e mais 14 irmãos, pai e mãe. Um sonho de ter uma casa própria, de ganhar alguma coisa na vida, de melhorar de vida. O que é melhorar de vida? O Mauro falou agora. Primeiro, a casa. Segundo, manter a família. O que aconteceu? O sonho frustrou. Não deu para comprar a casa. Aí você acaba invadindo um terreno. Acaba indo lá. E aí que surgem as pessoas boas como o Mauro Rockenbach. Sim. Um anjo da guarda que vai lá brigar. E hoje, Mauro, governos que se passaram, prefeitos que se passaram, nunca fizeram uma regularização de fundiária no Estado. Nunca. Nunca deram nada para as pessoas. E o governador Carlos Massa Ratinho Júnior hoje entrega títulos de propriedades para as pessoas. Verdade. Até a tese que eu defendi quando fiz hoje é TCC, né? Mas a tese da minha monografia foi a função social da propriedade. Olha aí. Olha, então... A função social da propriedade. Então, dentro da minha cabeça, hoje, com 46 anos ainda, 17 de profissão, e tudo que eu já vi na vida, eu não consigo entender, Mauro, como uma família com 3 pessoas mora num espaço de 1.000 metros quadrados e existem pessoas que vivem na condição daquela comunidade da Corbélia, que eu tive muito envolvida quando aconteceu aquele incêndio lá, morar dentro de um resto de guarda-roupa. Veja, Dani, muito difícil isso. Primeiro, eu fico feliz lembrando uma coisa, que você é da época da monografia, eu também, né? A minha primeira monografia foi sobre preconceito religioso em Curitiba.
É outro assunto polêmico. Isso aí foi bastante tempo. Agora você vê, a função social da propriedade, eu fui do Conselho Nacional de Cidades, Sim. e ela tem soluções. Sim. Ela tem soluções. Mas a solução, muitas vezes, ela é feita e você imagina assim, o cavalo, ele vai puxando a carroça e você bota um pedaço de madeira por cima dele com uma espiga de milho. Sim. Então ele vai perseguindo aquela espiga de milho, mas Sim. nunca vai alcançar a espiga de milho. Uhum. Mas ele está vendo o milho, ele vê um norte, ele vê um futuro, ele está correndo ali atrás. O que acontece? Você tem como controlar essa questão da especulação, da exploração imobiliária, do estoque de terra das cidades, que a lei prevê. Sim. Porque ele atrapalha o urbanismo, ele prejudica uma série de fatores. E aí o que ocorre? Você tem formas de você controlar isso dentro da legalidade, que é, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo. Uhum. Você pode aplicar o IPTU progressivo no tempo, ele vai crescendo, crescendo, vai chegar a um ponto em que a dívida alcança o valor venal do imóvel. Sim. Certo. Aí existe a compra desse imóvel pelo poder público. A única forma de pagar pela legislação a indenização de um IPTU progressivo é através de títulos do Tesouro. Isso aí. Títulos. Isso. A última vez que quem no Brasil autoriza títulos para os municípios, quem autoriza é o Senado, Isso. a última vez que aconteceu isso no Paraná foi no governo Jaime Lerner, que o Senado autorizou a emissão de títulos. Isso. Porque ela não autoriza. Então, eu aplico o IPTU progressivo no tempo. O que a grande maioria dos prefeitos não quer aplicar, porque politicamente não gostam desse tipo de coisa, subir IPTU, essas coisas, é um problema. Mas é de obrigatoriedade a correção da planta. Sim. Isso aí não tem indiscutível. E se não fizer, incorre em crime de improbidade. Porque não é facultado ao agente, ao gestor público, abrir mão de recursos, não é dele, é público. O que ocorre? Mas são medidas politicamente, digamos assim, desgastantes, que político nenhum quer. O que faz? Aí que você conseguiu evoluir na questão do IPTU progressivo no tempo, você vai indenizar com que moeda? Eu não tenho essa moeda. Uhum. Então, é uma coisa completamente claudicante, é uma coisa equivocada. Então, se não fosse tanta, vamos ser honestos aqui, Daniel, safadeza, tanta... Burocracia. A burocracia muitas vezes ela é feita justamente para dificultar. Muitas pessoas teriam a oportunidade de ter uma casa e não morar num guarda-roupa, como disse a Daniela. Ela teve lá eu sei da luta dela, é admirável, é uma coisa fantástica. Lá na Corbélia, quando pegou fogo, eu estive lá na madrugada, junto com o Rola. Você vê a condição de vida. E não vamos longe. Eu estou voltando essa noite, cheguei de madrugada do interior, fui dar uma corrida, ver como que estão os índios aí do Paraná, tive uma reunião no Encontro de Caciques, lá em Mangueirinha, e aí você passa por certas áreas dentro das próprias reservas indígenas, que infelizmente a questão indígena no Brasil está jogada no lixo. Você vê, tem aldeias hoje que você tem em terras indígenas uma condição de vida tão precária que é pior do que a pior favela que você imagina. Sim. Eu imagino. Olha aqui, gente. 99258-9895. 99258-9895. Manda o seu abraço, manda o seu alô ao Mauro Rockenbach. Bom, vamos fazer o seguinte, 9h40, eu tenho um intervalinho aqui. Perfeito. E eu quero dizer o seguinte ao Mauro Rockenbach, na volta a gente já vai me responder. O Mauro Rockenbach já sabe. Gaúcho. Casado, Mauro? Casado. Quantos filhos? Eu, na verdade, eu tenho biológico duas, mas que Deus botou no caminho mais 3. Tenho 5 filhos. Ai, que delícia. Não, eu vou ser sincero com você. Ele gosta de resolver problemas. Aí é o seguinte. Verdade, eu não mando nada, né? Porque eu tenho a dona da pensão, a dona Alessandra, aí eu tenho mais 5 filhas. E a chefe da quadrilha é a Laura, de 12 anos, a mais nova. São as piores. Cara... Mauro Rockenbach, seja bem-vindo, eu também sou homem das mulheres. Então, meu filho... Meu marido também é ladies man, só tinha mulher na família dele. Porque é o seguinte, Mauro, eu vim de uma família que é o seguinte, nós éramos em 6 irmãos, faleceram 5, ficou só eu, e 9 mulheres. E faleceu 2, ficaram 7. Então sou eu e mais 7 mulheres, mais a mãe, 8. Mais 2 filhas,
10, mas a esposa 11. Quer dizer, nós somos os homens da É família, verdade. né? Então, fazer o seguinte, Mauro Rockenbach, quero saber depois, você vai responder pra gente, o que é ser superintendente e o que é a superintendência do Estado, pra gente trocar uma ideia com você. Pode ser? Tranquilo. E também quero perguntar uma para ele que eu não vou deixar. Por que o Mauro Rockenbach saiu da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho? Muitas fofocas foram faladas. O Mauro brigou com o Ney brigou com o Mauro. O Mauro foi, como é que se diz? O Ney ficou enciumado, aquele negócio todo. Houve muita confusão. Daqui a pouco a gente vai saber do Mauro Rockenbach. E para fechar, eu quero saber do Mauro Rockenbach, essa caminhada dele para deputado federal, que ele é pré-candidato. Como é que está aí na campanha? A pré-campanha e o que vem aí, tá? Depois do intervalo, vem aí. Mauro Rockenbach, figura maravilhosa, cara. Tem um presentinho pra você aqui pra Alessandra. Grande Mauro. Distância social. Mauro. Esse é o termo que veio junto com a pandemia. Trata-se de uma regra para evitar a transmissão do coronavírus. Circulam pela internet imagens de filas em supermercados europeus, onde as pessoas ficam cerca de 2 metros distantes umas das outras. Essa é a distância social. A recomendação é evitar aglomerações em locais fechados. Se isso for inevitável, prefira horários de menor circulação de pessoas e lembre-se da distância social. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. O Gilberto, Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Isso. Euclides. Sim, Euclides. Fique ligado, Anzica. Energia segura Copel. Gente muito boa. Sabe com esse cara? São longe da rede elétrica. Dupas causam falta de energia para milhares de domicílios todos os anos e podem resultar em graves acidentes. Não use cerol ou materiais metálicos. Eles aumentam o risco de choque. Se a fita enroscar nas redes ou linhas da Copel, nunca tente retirar. Faça sua parte e oriente as O rádio crianças. acho que não vai morrer nunca. Nunca. Porque é uma comunicação muito afetiva. Cara, eu hora de tenho, declarar seu eu imposto de tenho renda. duas coisas que são Destine até interessantes. 3% do seu imposto Eu estou para o trabalhando Complexo em casa, de Saúde Pequeno Cotolengo. com computador, Com a doação, calça do mesmo você lado. não pagará mais Eu por tenho um isso caso do lado e da nem terá sua restituição Sim, diminuída. eu ligo Sua o doação carro poderá para ajudar rádio. 230 pessoas A com música múltiplas brasileira deficiências de é um todas tá as muito idades. ruim. Faça sua DARF. Você Contribua está com o Pequeno entendendo? A Cotolengo. música brasileira não. Doe O solidariedade. que eu faço? Eu passo o dia Na 95 FM, você começa a sua manhã recebendo informação em primeira mão com a equipe de jornalismo de maior credibilidade do rádio. 95 Então, no FM, jornal. a informação correta no seu rádio é a nossa missão todos os dias. A cidade dos fatos de interesse público, dinâmico, moderno, diferente. Alessandra, você viu tal coisa aqui? Você viu no zap? Não, eu vi no zap. 95 Eu FM. vi com mais dinâmico de todos. Curitiba.com.br. Cara, que alegria ver você, Mauro. Que alegria. Fiquei muito feliz, cara, da manhã. de ter você aqui. E a minha história de rádio é Com engraçada. Paulo Marucelli e seus Fui fazer uma convidados arte. para estar sempre atualizado dos 16 principais anos de assuntos do dia. Olha. Ó, esse é o Mauro Rockenbach, gente. Tá nas minhas redes sociais aqui, uma loucura, ó. Tá aí, ó. Ó o Mauro aí. Mauro, dá tchauzinho aqui, ó. Olha aí. Aí, ó. Esse é o Mauro. Tá bom, gente? Da manhã, aqui na 95 Eu, quando o FM. Mauro fala, eu só escuto. O Diego, meu sobrinho, ficou simplesmente encantado com a tua palestra aquele dia lá. Ah, perfeito. Ele falou, dia do céu. Eu falei, meu filho. Porque o Diego, futuramente, eu acho que ele é um bom vereador para Curitiba. O bicho conhece todo mundo. Bom dia. E todo mundo gosta dele. Bom E dia. ele gosta de gente que Você pra está mim é o ligado principal no fator. show da 95 FM. É o que eu sempre digo. Daniel de Oliveira, Daniele Biondo Crossetti e Daniel Valdrigues. Os 3D. Pronto. O Mauro Rockenbach está com a gente, ao vivo, aqui no estúdio, Mauro Rockenbach. Ele é sociólogo, antropólogo, foi superintendente do governo do estado e foi secretário da Justiça, Família e Trabalho. Mauro Rockenbach, deixei umas perguntas para você aqui. Vamos lá. Manda lá. A SUDES, a Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, só fui entender depois que eu assumi o que era o geral, né? Porque era geral mesmo, era tudo que ninguém queria estava dentro dessa superintendência. Por quê? Foi um desenho que eu, conversando com o governador, hoje governador Ratinho Júnior, lá atrás,
A gente discutiu uma maneira e ele me deu uma missão porque eu defendi uma tese e consegui comprovada nela, que grande parte da dificuldade das boas ideias chegar no governo, vindos da sociedade civil organizada, do terceiro setor, das OSCs, ONGs e tal, era por não ter entrada. Não tinha uma porta para entrar. Você precisava de um acesso para dentro do governo, de alguém que te recepcionasse, te acolhesse, te ouvisse, analisasse e encaminhasse a situação. Dentro do próprio governo. Muitas vezes, você, a Daniela aqui, tem uma ideia, um projeto que é extremamente benéfico, vai resolver problema de política pública, uma série de coisas. E aí você começa aquela via sacra para chegar no lugar certo dentro do governo, Daniel. E a gente sabe como que é isso. O cara vai num lugar, o cara diz, não é aqui, passa para frente. Eu sou vice-presidente de fundação, sei bem. Então, você sabe, Daniela, o que eu estou falando. A gente que tem essa vocação de ativista, de ajudar, de contribuir, né? Sim. O que acontece? Você chega num momento que você fala com 1, com 2, com 10 e você cansa. Cansa. Grande parte das grandes ideias morrem na porta. Tá certo. A SUDES, ela veio justamente para receber, dialogar com o terceiro setor, com as pessoas, ouvir o que elas têm e triar. Porque muita coisa também, vamos ser honestos, são projetos... faraônicos? Não, e que eu chamo de eu-ONG. O cara bota um projeto debaixo do braço e ele acha que o Estado vai dar dinheiro para ele ficar rico. E não é assim que funciona. E se autopromover, né? Isso! Mas existem outros projetos que são fantásticos, entidades sérias que participam e que colaboram. Daí que vem a minha ideia de que o Estado não deve se encastelar, se fechar, e tem que sim conviver, conversar, dialogar com a sociedade civil. Sim. Afinal de contas, quem está no Estado foi colocado lá pela sociedade civil. Certo. É a mesma coisa que eu digo nesse momento que a gente está vivendo, com os militares se manifestando sobre a questão de urna eletrônica. Veja, o militar não tem que se manifestar sobre urna eletrônica. Quem está falando, gente? Olha lá. Não tem. O militar tem que cuidar daquilo que a sociedade civil outorgou àqueles que têm a profissão de militares. Sim. A defesa da pátria contra perigos externos, uma série de fatores. Mas não é julgador de nada, porque não é um quarto poder. Não tem que julgar nada. Quem julga urna eletrônica, sim ou não, chama-se Justiça Eleitoral. TSE. Cada um no seu quadrado e a vida fica redonda. É como eu falo. Bacana. Mauro Huckenbach, deixa eu te perguntar. Por que você assumiu a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e logo na sequência também teve que sair? Houve alguma fofoca, alguma briga, algum ciumeira com ele, Prevô? Não, em absoluto, Daniel. Veja, as pessoas, elas muitas vezes, quando a gente não entende a realidade, cria-se um mistério. E eu sempre, com hoje, nosso governador Ratinho Júnior, eu sempre fui meio que assim... Você tem uma afinidade, uma coisa muito grande, uma amizade muito grande. Conheço ele desde menino. Então eu digo assim, eu sou meio macaco gordo do grupo. O quebra-galho. Entendeu? O Coringa. Esse é eu na vida. Mauro, sou eu na vida. A Dani é eu a versão feminina. O que acontece? Veja só. Eu tenho algumas habilidades, e principalmente que é paciência em ouvir, dialogar, conversar, porque eu sou um pacifista, Daniel, por natureza. Sim. Sei brigar, e você falou que hoje em dia eu estou mais light. Eu sei a coisa, mas sempre dentro da justiça, da lei, da ordem, e dentro daquilo que é civilidade e civilizatório. Agora, veja só. Quando o Ney saiu para ser candidato, o governador me chamou, e ele, Ortega, que hoje está na Casa Civil, falou, Mauro, fica lá na Sejuf, dá conta daquilo lá, até porque eu fui uma das pessoas que no plano de governo do Ratinho ajudei a elaborar a Sejuf. Olha. Entendeu? Com isso, o que acontece? Fui para lá, toquei a vida lá, o Ney desistiu de ser candidato, pediu para o governador para voltar e voltou. E eu simplesmente fiz o seguinte, voltei para a SUDES, para a minha área, porque além da SUDES, talvez nem todos saibam,
quem assume como superintendente-geral de Diálogo e Interação Social no Estado do Paraná recebe um prêmio, que o prêmio é presidir a Comissão Estadual de Conflitos Fundiários. Isso aí sim, doutora Dani, é bem complexo. E pauleira. É pauleira. Com certeza. Pauleira. Isso é pedreira. Só que nós tínhamos começado um trabalho que vai ficar para sempre, Deus assim queira, no Paraná, que era uma mudança radical no tratamento fundiário. Olha aí. Por quê? Eu estava na Sejuf, mas com vontade, porque eu não me separei da... O Roland assumiu a SUDES temporariamente como superintendente. Agora não, agora ele é superintendente de fato, porque eu saí dia 31 de março, Sim. como você falou, me licenciei devido à legislação eleitoral. O que ocorre? Na época, sempre estivemos juntos ali. A sintonia, por exemplo, que tem hoje com o Rogério Carbone, que é o novo secretário da Sejuf, e com a SUDES, a sintonia é fantástica. E com todas as secretarias, não é verdade? Mas assim, ó, Daniel, veja, eu estava hiper animado com a formulação que foi feita para a questão da Comissão Estadual de Conflitos Fundiários. Veja onde nós chegamos. Único no Brasil foi criado um Sejusc fundiário no Tribunal de Justiça. 3 desembargadores, 5 desembargadores, 3 juízes participam. Uma sintonia com a Defensoria Pública, doutor André, doutora Lenca, mandar um grande abraço para eles, pessoas maravilhosas. Com o doutor Olímpio, do Ministério Público do CAUP de Direitos Humanos, nós criamos uma rede para cuidar dessa questão de uma maneira como sempre deveria ter sido cuidada. Legal. Então, hoje, por exemplo, a situação ela é bem diferente. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O governo do Estado, através de via indireta, fez uma série de regularizações, fez uma série de desapropriações por via indireta, uma série de fatos, e que, fazendo o papel do INCRA, na verdade, né, que está morto. Verdade. Morreu. FUNAI e INCRA estão mortos. Isso aí. O que ocorre? Sem um militar da PM sair do quartel. E sem um tiro Não que foi precisa. dado. Olha aí. Entendeu? Entendi. Então essa, Daniel, o papel da SUDES é essa sintonia junto com as outras secretarias. Recebe uma bronca, analisa e encaminha. O Mauro, na verdade, é o seguinte, vamos simplificar para você aí. A Secretaria do Mauro, Superintendência, é da paz e do amor. Exatamente. Ela E de apazigua. viabilizar a vida das pessoas. Esse é o principal objetivo. É o famoso bombeiro do governo do estado do Paraná, sabe? Vamos simplificar assim. Mauro Rockenbach, 9h54, 10 horas a gente tem que terminar o programa. Eu quero dizer o seguinte para você. Eu sei que você é pré-candidato a deputado federal. Certo. O que te levou a isso e como é que tá indo? Eu vejo, às vezes eu até quando sozinho, assim, boto a cabeça no travesseiro, ou estou pensando, eu ainda me surpreendo com a ideia. Por quê? Porque eu nunca tive... Mas a ficha caiu. Não, foi assim, me levaram. Me leva que eu vou e eu fui. Tá. Por quê? O pessoal do movimento social, o próprio governador, Mauro, o tempo chegou, você precisa ir, o Brasil precisa renovar, nós vivemos tempos bem complexos, a gente tem que dar uma mexida nisso, tem que requalificar a Câmara Federal, que, vamos ser honestos, é uma das piores da história do Brasil. Concordo plenamente. Muito ruim, muito ruim. Péssimo. E corporativa se defende, e aí não existe ideologia, todo mundo vai no mesmo barco. E eu sempre fui resistente a isso. Quando o governador, inclusive, conversou comigo, eu falei, eu não tenho grupo, não tenho estrutura, não me preparei, porque na ordem de valores ser candidato, para mim, nem se passava pela cabeça. Sim. Mas aí vem o pessoal do Movimento Social pela Moradia, o pessoal da área de direitos humanos, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, todo o pessoal vem. E, Mauro, nós precisamos. E minha mulher falou assim, você sempre fala na questão da garantia de direitos e tal. Por que tem que ter uma frente parlamentar da garantia de direitos? Por que você não vai lá, se elege e monta essa questão? Aí comecei a assimilar e surgiu o desafio. E aí fui, hoje estou num partido qual eu acredito que é diferente. É o Rede, né? A Rede de Sustentabilidade, ela começa da seguinte maneira, Daniel. Ela é diferente de tudo, sabe por quê? Porque todos os cargos são duplos, é um homem e uma mulher. Com o mesmo poder.
Isso aí. Você está Isso aí, entendendo? isso aí. O presidente é o porta-voz ou uma mulher. Isso. Nacional, por exemplo, é Igualdade. É o Wesley e a Luiz Helena. Isso aí. Então, e outro fator. Eu tenho toda essa luta pela questão social e eu tenho um projeto grande que é justamente uma legislação para a questão social brasileira para que a questão social deixe de ser moeda de troca em ano eleitoral. Olha, Exatamente. gente, 9h58 praticamente, Dani, a gente bateu um papo e eu quis fazer. Faz anos que a gente trocou essa ideia para trazer o Mauro aqui, não foi? Sim. Dani? E o Mauro, eu queria que ele voltasse mais vezes. Tá, Mauro? Eu quero que você volte mais Me vezes. chama que eu tô aqui. E assim, E no horário. se eu tenho uma coisa para falar do Mauro, gente, é que o Mauro gosta de gente. Isso é bom. Gente que nem a gente gosta de gente. E a gente não vai medir esforços para levar alguma melhora para a vida de alguma pessoa, por mínima que seja. Sem sombra de Sem dúvida. sombra de dúvida. Então, e esse é o elemento essencial para você ouvir uma pessoa, ouvir a demanda dela e depositar a tua confiança. Isso é Mano. muito importante. E Daniel, só uma última coisinha. Manda. É importante lembrar um detalhe. O que vale a pena na vida são as pessoas que caminham conosco. Sim. A Dani, a doutora Daniela, ela é, nesse aspecto, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que é justamente você gostar de gente. É isso aí. É o caso dela, ela compra briga... É como o Mauro Rockenbach. Gosta Vamos de pra gente. frente. Bom, Mauro Rockenbach, desejo boa sorte, Obrigado. sucesso, prazer em revê-lo. Igualmente. Sabe que você, desde o tempo da Rádio Independência, Oh! nos corredores de televisão, de rádio, a gente sempre se encontrou e depois se afastamos, mas não perdemos a nossa amizade, Com o carinho e o certeza. respeito um pelo outro. Sem dúvida. Mauro, torço por você Obrigado. e que as pessoas vão nas redes sociais, procurem Mauro Rockenbach. Siga lá o trabalho dele, conheça a história, a vida, o trabalho de Mauro Rockenbach. Tenha certeza que vocês vão se orgulhar e se encantar. Mauro, 1 minuto, um assunto. É. Todo dia vocês vão matar todas as charadas importantes. Dani, um beijo, um abraço para você. Para você também, Até amanhã. Daniel. Mauro. Até amanhã conversamos. Super abraço para vocês. e Muito obrigada, obrigado. Mauro, pela Obrigado tua a vocês. presença. Um abraço. Sei que Grande. para você foi cansativo, mas um grande abraço para você. Maravilha, né, gente? Tô indo embora, deixando um abraço, um carinho. Amanhã, domingo, a gente volta. Amanhã também tem aqui André Nogueira, advogado e radialista, e vem bater um papo com a gente, pré-candidato a deputado federal do PT. Um grande abraço, ficam com Deus, tchau, bom sábado, e amanhã, 7 da manhã, a gente se encontra. Tchau. Tchau, gente.